Fala, meus queridos, Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela Agile School. E no dia de hoje nós vamos falar sobre coisas que não fazem parte do Scrum, mas que muita gente acha que faz. Muito bem, se você está chegando agora no nosso canal, não deixa de deixar o seu like e também de se inscrever. Isso é muito importante para a gente, ajuda a gente a manter esse conteúdo gratuito aqui. Eu te apoio, você me apoia também, todo mundo está ganhando nessa nossa relação. Vamos lá então, gente. O tema de hoje é coisas que muitas vezes as pessoas classificam como sendo Scrum, mas que na verdade não são. Eu na minha jornada aqui, pelas redes sociais, eu acabo me deparando com diversas análises críticas, pessoas falando assim, eu vou deixar de utilizar o Scrum por causa disso, disso, daquilo, porque essa abordagem aqui, essa ferramenta aqui, isso aqui não é legal, isso aqui não funciona para mim. E no fim das contas eu falo assim, mas gente, isso nem Scrum é. Então tudo que essas pessoas às vezes classificam como sendo o Scrum, que elas gostariam de abandonar, na verdade elas podem abandonar tranquilamente, né? Nem faz parte do Scrum esse tipo de ferramenta que elas estão ali dizendo, mencionando, classificando. Então vamos lá, isso nos ajuda até a falar, pô, não, o Scrum está desatualizado, né? O Scrum é muito prescritivo, o Scrum vai ser substituído pelo Kanban, então temos que abandonar o Scrum, e no fim das contas é um monte de más interpretações, um mal entendido aqui com relação ao que é realmente o framework. Então o Scrum ele evoluiu também com o passar do tempo, muitas coisas que as pessoas classificam como Scrum está incorreto, então é isso que eu quero tentar desmistificar de uma vez por todas com esse nosso conteúdo. Beleza? Vamos lá então. Primeiro elemento aqui, na verdade é um grupo de conceitos aqui que as pessoas falam que isso é Scrum, mas na verdade não é. Story Points, Velocity e Planning Poker. Pessoal, isso não faz parte do Scrum. Ah, Rodrigo, mas isso é utilizado pelos times Scrum e etc e tal? Sim. Por quê, pessoal? No Scrum, lembra que na definição do Scrum Guide e a própria classificação aqui, o conceito framework do Scrum, ele é uma ferramenta, ele é uma estrutura na qual você vai poder enxertar, você vai poder se utilizar de outras práticas. Pensa que um framework é como se fosse uma estrutura de metálica, assim, de uma casa, ou uma estrutura de um esqueleto. E aí você vai enxertar coisas aqui, Você vai colocar lá tijolo, massa, parede ali com cimento, vai pintar, vai fazer um monte de coisa naquela estrutura. E aí cada um faz do seu jeito. Tem gente que vai ter parede de madeira, tem gente que vai ter parede de alvenaria, tem gente que vai pintar de branco, tem gente que vai pintar de amarelo. Então o framework é a estrutura metálica, o framework é o esqueleto. Como que você vai enxertar ali, o que você vai usar dentro desse esqueleto, a decisão é sua. Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, Story Points e Planning Poker. Isso são ferramentas ali, técnicas para a gente fazer o quê? Estimativas, para a gente conseguir fazer um melhor planejamento das nossas releases ou das nossas sprints. Então chega lá numa sprint planning, o time vai se utilizar dessas técnicas para melhor estabelecer o plano, um plano mais assertivo, um plano que seja mais condizente ali, que a gente não, nem para mais ou para menos ali, que a gente não erre com o nosso planejamento. Não pegue muita coisa para fazer, nem pegue coisas de menos. Então isso são técnicas que podem ser aplicadas, eu disse, podem ser aplicadas na Sprint Planning. O Scrum estabelece essa ferramenta? Não. Se você quisesse utilizar ali de throughput com simulação de Monte Carlo no lugar do Planning Poker, você pode utilizar. E da onde veio isso, Pô, essa ferramenta do Planning Poker e dos Story Points, ele foi criada, essas ferramentas foram criadas no contexto da comunidade ágil, então lá atrás, fora do ambiente do Scrum, e aí outros métodos ágeis também se utilizaram dela, O próprio XP se utilizou disso também, de Story Points e Velocity, etc. Então, pessoal, esse conceito não faz parte do Scrum. Então a gente não pode se balizar ali falando assim, o Scrum não funciona para mim porque Story Points e Planning Poker não funciona, é errático aqui e não é assertivo. Ok, simplesmente remova Story Points e Planning Poker e se utilize de uma outra técnica no lugar. Isso também acontece com Velocity, gente. O que aconteceu de Velocity aqui? Velocity também foi algo que surgiu ali dentro do contexto da agilidade. Outros proponentes ali também, novamente lá do XP e outras abordagens ágeis também se utilizavam desse conceito de velocity, que é a performance
de execução da equipe, né? A capacidade que a equipe tem muitas vezes de transformar requisitos em produto. Então, essa capacidade é o que chamamos de velocidade, é um histórico do que a equipe foi capaz de fazer. E o que aconteceu? Esse mesmo conceito, ele nunca apareceu no Scrum Guide, para vocês terem uma ideia. Se você der um find ali por velocity, pega as versões antigas do Scrum Guide, nunca esse termo apareceu, nunca esse termo fez parte do Scrum. A coisa mais próxima que existiu disso foi num livro de 2007, lá do Ken Schwaber, que ele descreve isso. Ele fala a development velocity, né? A velocidade de desenvolvimento de uma equipe. E que isso poderia ser útil para o time planejar melhor as próximas sprints ou até uma data de lançamento ali do produto. Só isso. Agora, você classificar isso como sendo parte do Scrum, e até veio os erros ou as más interpretações na utilização de Velocity, né? Então a gente viu assim várias disfunções, né? Pessoas comparando equipes, né, por meio dessa Velocity, né, às vezes por meio de story points que as equipes foram capazes de fazer, e outras disfunções que nós temos na utilização disso, né? Classificação de performance pura e simplesmente da equipe, sendo que a gente sabe que no fim das contas não é pelo muito fazer, né? Mas é por fazer a coisa correta, de alto impacto, de alto valor, né? Então todas essas coisas a gente foi vendo, né? Essas disfunções na utilização dessas ferramentas, e aí calhou das pessoas classificarem isso como sendo parte integrante do Scrum. E não é, pessoal, não é. No Scrum nós não temos o conceito Velocity. Nós temos que, se você se utilizar da performance passada, isso vai ser interessante para você conseguir fazer um melhor planejamento do futuro. Gente, isso está contido também no Kanban, isso está contido também, né, o conceito das simulações de Monte Carlo, por exemplo, se fazem uso disso, né, fazem uso desse conceito, né, desse princípio, ok? Do empirismo e o futuro, ele repete o passado ali, a gente se utiliza do passado para prever o futuro. Ou seja, nada disso faz parte do Scrum. Velocity, Story Point, Planning Poker. Se você remover isso do teu time Scrum, você continuou fazendo Scrum normalmente. Beleza? Segundo item aqui, ó, que não faz parte do Scrum, que muitas pessoas classificam aqui, é na Daily Scrum, a utilização das 3 perguntas e do Burn Down, né, do gráfico de Burn Down. Gente, nesse caso aqui, ambos esses conceitos, né, as 3 perguntas da Daily e o Burn Down, eles já fizeram sim parte do Scrum. Isso já foi definido anteriormente, era a parte integrante do framework. Mas como eu te disse, né, conforme a evolução do framework Scrum ela aconteceu, conforme a comunidade ágil ali, a comunidade e os principais, né, os proponentes do Scrum, né, o Jeff e o Ken, como eles foram analisando, eles foram percebendo, dados os feedbacks da comunidade, de que o Scrum ele não precisava né, balizar ali, ele não precisava fixar certas práticas. Então a gente foi dissolvendo esse tipo de conceito. Então o Burn Down ele passou a ser algo que não é prioritário, não é um elemento base do framework Scrum. Você pode se utilizar dele se você quiser. O que é importante é o conceito do acompanhamento, né? A gente fala que é a checagem contínua dentro da sprint, como nós estamos indo em sua execução. Então essa checagem contínua, ela que é importante, isso precisa ser feito dentro do Scrum. E isso é feito também na Daily. Agora, se você vai fazer isso via Burn Down, via CFD, via olhar o quadro Kanban, ou fazer qualquer outro tipo de matemática e técnica ali, tá a teu critério agora. Não é obrigatória a utilização do Burn Down. Assim também as 3 perguntas da Daily. Não é mais obrigatório ou necessário você ficar fazendo aquelas 3 perguntas, né? O que eu fiz ontem, o que eu vou fazer hoje e tal. Então você pode se utilizar de outras técnicas ali para rodar a sua Daily. Tem pessoas que fazem utilizando, né, uma orientação às demandas e não às pessoas. Então fica a teu critério em simplesmente como executar isso agora. Beleza? Então esses são elementos que deixaram de ser obrigatórios dentro do Scrum. Então se você deixar também de executá-los, está tudo bem, está tudo certo, né? É isso que o framework determina. Terceiro conceito aqui, ó. O time Scrum se compromete com o sprint backlog. E aí quando eu falo se compromete, o time Scrum se obriga ali, se compromete a entregar todas as atividades do sprint backlog ao fim da sprint. Gente, isso também mudou, tá? Isso já fez sim parte do Scrum, já foi categorizado, né, o sprint backlog, o time se comprometia em executar tudo que está ali no sprint backlog, mas a comunidade ágil aqui foi compreendendo que, pessoal, nós estamos num ambiente complexo, na grande maioria das vezes,
e no ambiente complexo o futuro é incerto. Então, nós não podemos fixar dessa forma o planejamento, até porque é muito mais importante do que ser tarefeiros, né, do que executar tarefas ali que nós planejamos, é mais importante a gente responder à mudança. Então, é um princípio da agilidade ali que a gente vai observar agora melhor, com a não obrigação, o não comprometimento com o sprint backlog. Com o sprint backlog. Porém, nós temos o quê? O compromisso agora da equipe em atingir o sprint goal. Então, foi instituído a meta da sprint, né? O sprint goal. Essa é uma meta de valor ali, muitas vezes de negócio a ser atingida, de entrega de valor ao cliente. Com isso, nós nos comprometemos. As atividades que nós vamos fazer para cumprir com esse sprint goal, isso fica a cargo de nós decidirmos, de modificarmos, de readaptarmos. Mas o compromisso com o sprint goal ele vai existir. Beleza? Então, isso mudou com o passar do tempo. Às vezes eu vejo até alguns instrutores de Scrum falando sobre isso, né? Não, porque o sprint backlog é fixo, não pode mudar, a gente se compromete a fazê-lo. Incorreto, tá? Incorreto. Esse conceito ele já foi adaptado. Beleza? Agora o que nós temos é compromisso com o sprint goal, sprint backlog podendo ser alterado, adaptado para cumprir com esse sprint goal. E quarto conceito aqui que não faz parte do Scrum, gente, é o conceito de user stories. Muita gente fala assim, não, porque eu não gosto de utilizar o Scrum, não curto o user story, acho que não faz sentido para mim, etc. Ok, pessoas, user story também não faz parte do Scrum e nunca fez. Novamente, né, dentro da comunidade ágil ali, nós temos os proponentes ali dos métodos ágeis e passaram a se utilizar desse conceito de user story. Muito da comunidade XP, né, se difundiu bastante dentro da comunidade XP. Alguns times da comunidade Kanban acabaram se utilizando também das user stories. Mas, novamente, né, a user story é um formato, é uma maneira que você vai redigir, né, instituir os seus requisitos e também comunicar esses requisitos à equipe. Essa técnica, ela não é obrigatória, não faz parte, nunca fez parte do Scrum, ok? O que pode ter acontecido ali é, novamente, né, que na comunicação ali, com o dia a dia, né, uma técnica que foi sendo utilizada e passada de time para time ali, ficou ali, assim como era com Story Points, Planning Poker, Velocity ali. As pessoas pensaram que isso era parte integrante do Scrum, mas não é e nunca foi. Então, se você não quisesse utilizar de User Story na sua equipe, fique à vontade, né? O Scrum Guide ele simplesmente fala que você tem itens de backlog. A maneira como você vai redigir esses itens fica a teu critério em fazer. Beleza? Pessoas, essa foi a dica de hoje, então. Espero que vocês agora reconheçam melhor, né, o que é parte do Scrum realmente, o que não é, para deixar de lado todas essas, muitas vezes, críticas infundadas, porque o Scrum ele é justamente uma estrutura na qual você vai realmente adicionar novos elementos. Uma vez que esses novos elementos, se eles não fazem parte do teu contexto, você vai remover e colocar um outro item no lugar, né, uma outra técnica, uma outra ferramenta no lugar. Beleza? Essa foi a dica de hoje para vocês, então. E detalhe, tá? Para aqueles que não estão sabendo, nós estamos trazendo aqui para o Brasil o treinamento PSK, treinamento Professional Scrum with Kanban. É justamente uma classe aqui que vai nos mostrar como utilizar ambas as técnicas, né? O Kanban não é uma evolução do Scrum, não é nada para substituir o Scrum, é simplesmente uma técnica que nós podemos utilizar dentro do time Scrum, né? Assim como eu disse, né? A gente não precisa abolir o Scrum para ser utilizado o Kanban. Então, dentro do Scrum, nós vamos utilizar o Kanban e tem N benefícios de se fazer isso. E é sobre isso que nós vamos falar nesse nosso treinamento. Na descrição, nós temos links para inscrição. Então, vejo vocês nessa turma, vejo vocês nessa nossa próxima turma, vejo vocês na próxima sprint de conteúdos aqui e até mais. Falou!